Livro de Juízes, capítulo 6. Versículo 14. A igreja encontrou, posso ouvir um amém? Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14, vai dizer assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vamos adorar Jesus nesta noite. A igreja pode sentar. Continua no espírito de adoração nesta noite. Ele é o mesmo e Ele não mudou. Oh, glória ao nome de Jesus. Estou presente como forte, como fogo no recinto. Pra quem não me conhece, sou eu, Deus, que falo agora contigo. Sou ilimitado, meu poder é grande. O universo inteiro é um ponto distante. Perto da minha glória, tudo que é grande fica pequenino. Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra. Sou eu quem faço as flores florescerem no seu jardim. Sou eu quem ponho o doce no mel. Sou eu quem pinto o azul do céu. Sou eu quem tinjo de branco e amarelo os mais lindos jasmins. Sou eu quem faço o gelo da Antártida quando eu piso até a terra bala. Estou presente hoje como grande. Estou aqui para dizer que sou grande, sou eterno, sou inabalada. E ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço. Eu entro dentro da fornalha e faço camarim. E se zombou da minha igreja, está zombando de mim. E eu não sou de levar desaforo pra casa. Eu venço a luta, eu venço a guerra, eu ganho a batalha. O meu poder é tão imenso, é incalculável. Eu não mudei nem mudarei. Eu sou imutável. Sou eterno, sou inabalável. E ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço. Eu entro dentro da fornalha, faço camarim. E se zombou da minha igreja, está zombando de mim. E eu não sou de levar desaforo pra casa. Eu venço a luta, eu venço a guerra. Tem batalha sendo ganha nesta noite. O general entrou na guerra. Ele é imutável. Tenho todo o controle em minha mão. Tudo está sob a minha submissão. Tudo que acontece é o que acontecer. Só acontece quando eu assim disser. Eu seguro os planetas na palavra. Eu não preciso de uma espada ou de uma arma para proteger meu povo quando pede. Se eu soprar, tudo que eu fiz desaparece. Eu sou eterno, infalível, imortal. Sou rei do soberano general. Um problema impossível no caminho. Desce do céu e como grande estou aqui. Aqui para dizer que sou grande, sou grande, sou grande, sou terrível. Eu entro, eu quebro, eu desfaço. E eu não sou de levar desaforo pra casa. Eu venço a luta, eu ganho a tua batalha. O meu poder é tão imenso. Olha como eu guerreio nesta noite. Eu sou imutável.
tenha sentido a presença do Senhor, seja renovada hoje, seja cheia do poder de Deus hoje, do alto da cabeça à planta dos teus pés. Recebe renovo nesta noite, recebe revestimento do céu, recebe armadura para guerrear. Ele é grande, é terrível. Glória! Bendito é o nome de Jesus. Glória! Livro de Juízes, capítulo 6. Aleluia! Pretendo ser breve naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Glória! O livro de Juízes. A palavra do Senhor vai nos dizer que agora, após 40 anos, a Bíblia diz que no capítulo 6, o povo volta novamente a fazer aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Mas o Senhor é misericordioso e bondoso para com o povo. Pela primeira vez, o Senhor ele fala ao povo através do profeta para novamente repreender o povo e lembrar da fidelidade do Senhor. A Bíblia diz que aquele profeta relembra o quanto Deus ele já fez por aquele povo, os livramentos que o Senhor ele já tinha feito, as provisões que Deus ele já havia provido para aquele povo, e repreende a eles, lembrando que aquilo que eles estavam fazendo, esquecendo do Senhor, montando altares, o altar de Baal, para adorar ali naquele lugar. E isso que eles estavam fazendo parecia mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o profeta fala, mas eles não dão ouvidos. Até que a palavra do Senhor diz que Deus, ele encontra um malhando trigo no lagar. Meu Deus. E esse um se chama Gideão. E a Bíblia diz que Gideão ele está ali malhando trigo no lagar. Muitos passaram por aqui e eu acredito que disseram isso que eu vou tornar a dizer à igreja nesta noite. Nós bem sabemos que lagar não era lugar de malhar trigo, mas ali está Gideão. Aleluia! No lugar que não era do ofício, para ele estar realizando aquela obra. Porém, o anjo do Senhor aparece a Gideão. Mas por que Gideão estava malhando trigo no lagar, se o lagar era lugar de pisar uvas? Bom, ali no lagar era um lugar seguro, era um lugar escondido, era um lugar isolado. E ali estava Gideão, no lugar escondido, no lugar isolado, fugindo dos midianitas para que não o encontrasse. Mas deixa eu te dizer uma coisa,
O Senhor viu Gideão no lugar escondido, no lugar isolado, fugindo com medo. Gideão estava com medo, mas Deus vê Gideão. E o interessante é que quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, ele diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia! Mas se a gente observar nesta palavra, há um contraste com aquilo que Gideão está fazendo e a palavra que Deus ele fala com Gideão. Ora, Gideão estava escondido, mas Deus diz que ele é varão valoroso. Aleluia! Varão corajoso. Aleluia! Varão valente. Glória! Gideão não se via, mas Deus ele viu algo em Gideão. Talvez ele não tinha percebido, mas Deus disse: peraí, ali tem um. E eu sei que com ele eu posso contar. Glória! Será que Deus pode olhar para um nesta noite? Talvez você não se veja. Eu não sei qual é a posição que você está nesta noite. Se você está nessa posição de escondido, de recluso, mas Deus está dizendo: você pode não se ver, mas eu te vi. E eu encontrei algo dentro de você. Aleluia! E não é como você se vê ou como você se pensa, mas é aquilo que eu já vi dentro de você. Você é valoroso. Você é valente. Glória! Você é corajoso. Mas quando essa palavra é liberada, Gideão começa a dar desculpas ao Senhor. Adiantando um pouco aqui a palavra, pois a hora já é corrida. E ele começa a se perguntar: como é que eu vou livrar o povo de Israel? Talvez Gideão não se via como alguém valoroso e corajoso, porque afinal o contexto que Gideão vivia, ele vai dizer no versículo 15 que a sua família era a mais pobre de Manassés e ele era o menor da casa. Mas deixa eu te dizer algo: Deus gosta de escolher o menor. Deus gosta de apostar em quem não aposta. Deus gosta de investir em quem ninguém investe. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas em tudo isso, em todos os questionamentos, em todas as desculpas que Gideão ele dá, a Bíblia diz que há um segredo. E eu vou ler com você esse versículo nesta noite. O Senhor era com Gideão. Eu acho que você não entendeu. O segredo era que Deus ele era com Gideão. Ô irmão, deixa eu te dizer algo nesta noite. Não importa o teu contexto, não importa o teu cenário, se a mão de Deus está sobre você, acabou-se. Glória a Deus. Se a mão de Deus está sobre a tua vida, se Deus ele disse que é contigo e já liberou uma palavra sobre a sua vida, não tem contexto, não tem cenário, não tem desculpa. Você vai, porque Deus ele já lhe alistou para a obra. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus! Foi assim com Jeremias. Já foi falado nesta noite sobre Jeremias. Aleluia! Jeremias não se via, disse que aleluia era uma criança, mas Deus já tinha escolhido Jeremias antes do ventre. Aleluia! Já tinha santificado e separado ele. Deus era ou não era com Jeremias. Aleluia! Deus ele não libera apenas uma palavra, ele libera e garante que vai ser comigo e vai ser contigo. Glória a Deus! Oh glória! Com Moisés a mesma coisa.
Moisés disse: como é que eu vou falar? Eu não sei nem falar, minha língua é presa. E Deus disse: sabe o que você vai dizer diante do faraó? O eu sou que sou me enviou. Aleluia. Não era Moisés, é quem estava com Moisés. Meu Deus. Não era Jeremias, é quem tinha liberado uma ordem sobre Jeremias. Não era Gideão, era quem, aleluia, deu uma ordem sobre Gideão para ele caminhar mais um pouco. Aleluia. O segredo não é você, é quem caminha com você. Glória. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Indo mais um pouco à frente, a Bíblia vai dizer que Gideão agora oferece sacrifício ao Senhor. E na mesma noite, o Senhor fala com ele dizendo assim: olha, eu preciso que você faça algo antes de começar a obra. A Bíblia vai dizer no capítulo 25 que, segundo a ordem do Senhor, Gideão, ele derriba o altar de Baal. E sabe o que Deus diz com esta palavra? É que primeiro é necessário ser retirado aquilo que não agrada ao Senhor. Aleluia. E no lugar da estátua de Baal, ele edifica ao Senhor, o Deus de Israel. Para que a obra comece a, aleluia, a andar, é necessário entender quem Deus é e colocar Ele aonde é o devido lugar dele, de adoração, de honra, de louvor, de glória. Retirar aquilo que não agrada a Ele e colocar Ele no centro, porque Ele no centro, tudo dará certo e a vitória é garantida. Primeiro, Gideão, conserta aquilo que está desconcertado. Coloca no lugar aquilo que está fora do lugar. Meu Deus. E ele fez como o Senhor tinha dito a ele. Ele derriba o altar e edifica um novo altar ao Senhor. Glória a Deus. Sendo assim, mais adiante a Bíblia vai dizer: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dizer novamente: o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Gideão estava indo, mas ele não estava despreparado. Gideão estava indo, mas ele não estava indo desarmado. Ele estava sendo capacitado. Glória a Deus. Ele estava sendo revestido. O Espírito do Senhor estava indo com ele. Gideão, você vai, mas agora você vai revestido. E revestido de quê? De graça. Glória a Deus. Revestido de unção. Revestido de capacitação do céu para ir. Aleluia. Eu serei contigo, Gideão. Glória a Deus. Do jeito que Deus disse no começo, Deus ele estava fazendo na vida de Gideão. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 7, na qual lemos nesta noite. Após toda esta preparação, após Deus enxergar Gideão como alguém corajoso e valente, Aleluia. após ele organizar o altar, após ele preparar, tirar tudo aquilo que não agradava ao Senhor e colocar Deus aonde era o devido lugar do Senhor de adoração e de glória, após ele ser revestido, no capítulo 7, Deus ele começa a preparar um exército para caminhar com Gideão. Aleluia. Glória a Deus. E como já foi lido nesta noite, o Senhor ele brada a Gideão dizendo assim: Gideão, tem muita gente contigo para eu dar a vitória nas tuas mãos. Tem muita gente contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Eu não vou entregar a vitória desta forma, porque senão Israel vai dizer que foi a própria mão deles que os livraram das mãos dos midianitas. Então vamos fazer o seguinte:
libera a primeira palavra, porque nesta noite eu vou selecionar. Nesta noite eu vou organizar. Fala para o povo dizendo assim: primeiro, quem for covarde, quem for medroso, que volte. E o que é que a Bíblia diz? Começam a voltar. E volta 22.000. E só 10.000 ficaram. Eu imagino Gideão vendo as percas. Eu imagino Gideão vendo gente indo embora. A quantidade começa a diminuir de um grande exército que ele pensava que estaria ao lado dele. E agora, Senhor, Gideão ainda tem muita gente. É necessário eu selecionar mais um pouco. Você pode não entender agora, mas você vai entender no final aquilo que eu vou falar a você. Já foi falado nesta noite que o que Deus ele faz agora, Aleluia! eu e você não compreende, a gente vai compreender depois. Glória a Deus. Mas escute, o que é que eu vou fazer agora, Senhor? Eu vou lhe dar estratégia. Peça para o povo descer as águas. E ali eu vou provar quem é e quem não é. Quem fica e quem não fica. E como é que vai acontecer isto, Senhor? Eu vou dizer algo a você antes de começar a selecionar. Aquele que eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Era Deus dizendo assim: Gideão, não questione. Quando eu começar a fazer a separação, não interrogue quando eu começar a selecionar aqueles que vão ficar e aqueles que se vão. Deus dará a estratégia a Gideão dizendo assim: o povo vai descer as águas e você vai observar 3 tipos de pessoas. Diga 3 tipos. O primeiro, aquele que lamber as águas como lambe um cão, está fora. O segundo, aquele que aleluia abaixar-se para beber a água de joelhos, também está fora. E por que, Senhor? Porque aquele que se abaixa se distrai. Existe uma guerra acontecendo. Aquele que se abaixa e se distrai, ele está, aleluia, sedento a se perder no meio da guerra e acabar se prejudicando e prejudicando o exército que está com ele. Meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus precisa que você esteja focado na aleluia, naquilo que Deus ele mandou você fazer. Glória a Deus. Se distrair, você pode colocar o exército todo em perigo. E o terceiro, Senhor, aqueles que lamberem as águas, levantando a mão à boca, esse sim está aprovado. Porque esse, enquanto bebe água, não se distrai, mas está atento a todo movimento inimigo que vem. Aleluia. Eu imagino Gideão olhando aquele cenário e Deus dizendo assim: olha, e agora, Senhor, só sobraram 300 homens. E Deus dizendo: são esses 300 que você vai contar. Aleluia. São esses 300 que vai estar ao seu lado. Esses 300 são corajosos, são valentes e são destemidos para, aleluia, a guerra que você vai enfrentar. Glória a Deus. E por que Deus fez essa seleção? Somente 300.
Porque Deus, quando viu Gideão, lá no capítulo 6, ele viu um homem corajoso e viu um homem valente. E para andar com um homem valente e corajoso, é necessário um exército, oh glória a Jesus, que seja valente e que seja corajoso. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Para o exército andar junto com Gideão, é necessário ter as características. E quais são estas nessa noite, irmã Alana? Ser corajoso, ser valente, ser destemido, ser valoroso. Tem que estar na mesma sintonia. Tem que estar na unidade. Glória a Deus. Tem que estar na mesma simetria. Não adianta Gideão ser valoroso e corajoso enquanto o exército covarde. Glória ao nome de Jesus. E Deus nesta noite está dizendo: é necessário que haja unidade. Bendito é o nome de Jesus. É necessário que haja uma simetria. Gideão é corajoso, o exército também tem que ser. Aleluia. Gideão é valente, o exército também tem que ser valente. Glória. Porque senão a vitória ela não é garantida. Eita, Jesus. É por isso que Deus ele faz a seleção. É por isso que Deus faz a separação, porque tem que andar em comunhão, tem que andar em aleluia, unidade, tem que andar na mesma simetria. Aleluia. Para poder dar certo. E depois, quando Deus ele faz essa seleção, a prova é tanta, irmão, nesta noite, que é necessário que o exército esteja alinhado com Gideão, que no versículo 17 ele diz assim: Gideão diz para o povo: olhai para mim e fazei como eu fizer. Aleluia. Olhar para mim e faz como eu estou dizendo que é para fazer. Aleluia. Nesta noite o Senhor aplica esta palavra ao meu e ao teu coração, dizendo assim: aquilo que o líder ele faz, o povo tem que seguir e fazer. Aleluia. Aleluia. Para que haja uma unidade. Glória. Para que haja na mesma sintonia. E Deus ele venha dar vitória ao seu povo. Glória a Deus. Que eu e você entenda nesta noite. É necessário às vezes, presbítero Leandro, Deus ele fazer a seleção. Aleluia. É necessário às vezes Deus ele fazer a separação. Aleluia. E ali naquele momento, enquanto Deus ele estava mostrando e dizendo assim: Gideão, observa, porque nesta hora eu vou abrir a tua visão para você ver aquele que serve e aquele que não serve. Glória a Deus. Glória. Nesta noite Deus ele está abrindo a visão. Está dando estratégia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Para que você possa dizer assim: este irá comigo e este não irá. Para que você diga assim: este eu posso contar, este eu não posso contar. Glória a Deus. Aleluia. Assim é na minha e na tua vida, irmão. Deixa eu te dizer algo nesta noite. Isto aqui é um grande exército. Aleluia. E exército tem que estar na mesma sintonia e na mesma unidade, seguindo a direção do céu, Glória. seguindo aquilo que Deus ele revela e mostra à igreja como é para fazer. Aleluia. Deus ele está presente nesta noite. Deus ele está
está procurando os valentes e os corajosos nesta noite. Aqueles que diante da notícia que amedronta diz assim: eu vou me posicionar e eu vou fazer, porque Deus ele conta comigo. Glória. Glória a Deus. Mas o interessante da palavra é que Deus ele não apenas libera um vai, dizendo assim: você vai, mas Deus diz: você vai, porque eu vou estar com você. Glória. Você vai, mas você não vai estar sozinho. É. Você vai, mas você não vai estar desarmado. Deus conta com você na guerra. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Você crê que nesta noite Deus ele está selecionando? Glória. Você crê nesta noite que Deus ele está capacitando? Glória. Deus ele está revestindo aquele que Deus ele olha para o coração e diz assim: Senhor, eu estou disponível. Oh, glória. Deus está olhando para dentro de corações nesta noite. A palavra do Senhor diz que Ele sonda e que Ele conhece. Glória. Ele é aquele que esquadrinha os pensamentos. Aleluia. Ele é aquele que prova a intenção do coração. É. Glória. Glórias. Aleluia. Deus ele está levantando aquele que estava caído nesta noite. Glória. Aquele que se encontrava prostrado diante da ordem de Deus. Deus está dizendo nesta noite: levante. Glória a Deus. Eu conto com você na guerra. Glória a Deus. Eu conto com você na peleja. Glória a Deus. Você não se vê, mas nesta noite eu estou dizendo: eu conto com você. Varão valoroso. Aleluia. Mulher valente. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. O Senhor estará contigo na batalha. Glória. E quando a unidade, a união, porque Deus ele opera, irmão, quando há unidade. Deus ele começa a trabalhar quando damos as mãos e nos colocamos dispostos para fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Glória. E como Deus ele disse que faria, ele fez. E Deus livrou Israel da mão dos midianitas. Glória. A guerra ela foi vencida com aqueles que Deus viu que podia contar no exército de Gideão. Glória a Deus. Será que Deus pode olhar nesta noite e contar comigo e com você? Glória a Deus. Será que nesta noite Deus ele pode olhar dos céus e ver gente corajoso e valente para fazer a obra do Senhor? Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Glória. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. Glória a Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus ele está dizendo nesta noite: não temas, Aleluia. eu estarei contigo. Aleluia. E aqui eu agradeço a minha rica Aleluia. Glória oportunidade a Deus. que você venha guardar esta palavra no teu coração e poder dizer: eis-me aqui, Senhor, conte comigo. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Depois de uma palavra dessa, de orar e ir para casa, agradecendo a Deus, porque Ele conhece os nossos corações. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pastor Leandro. Deus abençoe.
junto com o pastor e o seu companheiro. Chegaram aqui, fizeram essa surpresa do céu. A igreja está feliz com os ministros que estão aqui nesta noite. Glória a Jesus, que Deus venha recompensar a missionária também, Ana. Deus abençoe a esposa do pastor, toda a igreja, em nome de Jesus, que sempre tem nos ajudado. Quero agradecer a cada visitante que tem cooperado conosco, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. E lembrar para os irmãos que daqui a algumas horas a gente está aqui de novo, né? Toda a igreja está convocada para estar conosco. Amanhã temos consagração pela manhã. Amanhã é dose dupla, né? Amanhã tem consagração das 7 às 9 e à noite tem o culto dos varões, né? Mas que é para toda a igreja. Os varões